meus colegas licença para fazer essa palestra de pé, porque eu sou um tanto quanto agitado. Bom, mais uma vez quero agradecer a presença de todos aqui, dizer que é uma grande oportunidade tê-los aqui conosco. E hoje nós vamos discutir, né, o que é ser consumidor, quais os nossos direitos, como fazê-los valer na prática, como fazer os direitos dos nossos clientes valerem na prática. Esse tema, os 10 mandamentos do consumidor moderno, ele vem a calhar, porque o cenário de consumo pós-década de 90 é completamente diferente do cenário de consumo antes da década de 90. Né? O cenário econômico é outro, os nossos diplomas legais são outros, a Constituição da República inaugura uma nova ordem, não é pautada na dignidade da pessoa humana, pautada no paradigma do Estado democrático de direito. Se nós olharmos hoje os nossos hábitos de consumo, eles são muito diferentes dos nossos avós, dos nossos pais. Eu lembro que eu sempre ligava o meu avô para dizer: olha, eu comi tudo, viu? O prato aqui quando era pequeno, aqui vó, não tem um grãozinho de arroz no prato. E se tivesse, ele brigava comigo, podia deixar, não é? Hoje eu acredito que meu pai já não vai ligar muito se eu deixar alguma comida no prato. E eu provavelmente, né, se um dia eu tiver meus filhos, se eles deixarem, vai passar de certa forma batido, não é? Então os nossos hábitos mudaram, porque a nossa sociedade mudou. Esse novo consumidor, ele vem com novos anseios, não é? Nós sabemos que a classe C está aí, está entrando com tudo no consumo, né? Não consumiam, agora querem consumir, querem produtos cada vez melhores, de melhor qualidade, mas ainda entram no consumo um pouco sem educação do consumo, né? E aí a gente começa a experimentar alguns fenômenos como o superendividamento, que vem assustando e muito. Eu vou pedir desculpa, vou ter que pular algumas coisas dos slides para ir direto ao nosso ponto hoje aqui, que são os 10 mandamentos. Mas antes eu queria só esclarecer que sociedade é essa que nós vivemos. A sociedade de consumo, ela pode ser chamada de a sociedade do risco. Por que a sociedade do risco? Porque aqui, né, nós temos que chamam de economia de materiais, né, extração, produção, distribuição, consumo e tratamento do lixo, onde as pessoas desenvolvem a sua vida. Hoje tudo gira em torno do ato de consumir. E por que essa sociedade ela é chamada de a sociedade do risco? Bom, podemos ver por algumas imagens pelas quais nós associamos essa sociedade, não é? Quanta desgraça num slide só, né? Mas essa é a sociedade na qual nós vivemos. É uma sociedade que traz muitos benefícios, mas junto com esses benefícios vem também muitos riscos. Qual risco? Risco do avião que a gente está caindo, risco do carro na rua atropelar a gente, risco da poluição, risco de um produto nos matar. Só que nós assumimos esse risco, porque as vantagens dessa sociedade são muito grandes. Ninguém vai abrir mão de andar de carro, ninguém vai abrir mão de viajar de avião, ninguém aqui vai estar disposto a viajar para a Europa de caravela, não é? Ninguém vai abrir mão desses confortos. O código está atento a essa situação, ele está atento que na sociedade de consumo o risco existe, ele é maior e ele, de certa forma, não é muito evitável. O que acontece? Até o início da década do século XX, o risco era o risco da natureza. Era o risco de uma tempestade, de um maremoto, de um terremoto. Eram riscos mais previsíveis, mais conhecidos, né? Nós detectávamos o risco de forma simples. Um gosto, por exemplo, uma fruta estragada, nosso organismo naturalmente rejeita pelo gosto. A grande questão é que a partir do início do século XX, com o surgimento da sociedade de consumo, da sociedade de massas, esse risco se transforma. Hoje o risco ele está presente de uma forma maior na nossa vida, ele tem efeitos muito mais maléficos e ele não é mais perceptível de forma simples. O risco hoje não tem gosto, não tem cor. Quando tem cor, a cor é ótima, o sabor é melhor ainda. Açúcar, por exemplo. O açúcar
não faz nada de bem para o nosso organismo, você dá um pouquinho de energia. O açúcar ele tem efeitos parecidos ao da cocaína. Ele dá um pouquinho de euforia no começo, conforme o índice glicêmico vai aumentando, aquela euforia passa rapidamente e vem a tristeza. E no seu processamento no organismo humano, ele consome vitaminas e sais minerais. Produtos transgênicos, nós não sabemos os efeitos do alimento transgênico no organismo humano. E aí vem a grande questão: consumir ou não consumir? Ao invés de nos informarem para que nós decidamos, não, tira a rotulagem de produto transgênico, deixa o consumidor consumir sem saber. Aí daqui a 2 gerações nasce um X-Men na minha família. Não é? Eu não fui avisado. Então essa é a sociedade do risco. Vou pular aqui os slides para que nós possamos chegar já de imediato nos nossos mandamentos. E uma característica do nosso consumidor é justamente isso, é a vulnerabilidade. Mas ele pergunta por que o consumidor é vulnerável? Por que ele é tão fraco? Imagine o seguinte: a última vez que vocês foram viajar de avião, vocês sabiam se o piloto era habilitado para pilotar aquela aeronave? Sabiam se a aeronave estava recebendo as manutenções necessárias para não ter problema? Sabiam se o piloto tinha passado por um teste psicológico para ele não jogar o avião lá nos Pirineus? Não. Mas mesmo assim vocês entraram. Nós entramos no avião e viajamos. Não é? E o risco era dele cair, porque a gente morreu. Quando a gente vai comer no restaurante, quem aqui vai lá na cozinha ver como é que a comida está sendo feita? Até porque se for, não come. Mas a gente não tem essas informações. A gente vai lá e come uma comida que a gente não sabe como foi feita, por quem foi feita. Volta e meia a gente vê o PROCON indo lá interditando o estabelecimento, quilos e quilos de comida imprópria para o consumo humano. Uma grande rede de fast food agora foi condenada por usar carne imprópria para o consumo humano, que era lavada com amônia, produto extremamente tóxico. Por que a gente faz isso? Por que a gente confia tanto no fornecedor ao ponto de não verificar informações básicas para a nossa segurança? Porque a gente quer, porque a gente não tem muita escolha. A gente precisa contratar. Na sociedade de consumo, você precisa contratar. Norte do país, Manaus. Travessia, em alguns locais, tem que ser feito de barco. Tem locais em que tem uma canoinha, um barquinho para você atravessar, só tem aquela. Você vai chegar para o fornecedor, olhar para o barquinho e falar assim: não confio em você não, vou nadando. Não vai. O que costuma acontecer muito lá? As engrenagens do barco são o chão. E as mulheres lá, muitas vezes, têm os cabelos muito longos. O cabelo prende na engrenagem do barco. Quando não quebra o pescoço, escalpela. E o cabelo não nasce de novo. Mulheres carecas. Gente, ela entrou no barco porque ela é confiável? Não. Entrou porque não tinha outra opção. E é isso que acontece com a gente hoje. Nós não temos outra opção. Nós temos que confiar. Então, vulnerabilidade é isso aqui, ó. Isso aqui é o nosso dia a dia de consumidor. Nós somos esse garotinho franzino aqui. Esse grandão é a Oi, é o Banco do Brasil, é a TIM, é a NET. E nós entramos nessa briga todo dia. A gente confia porque a gente não tem outra opção. O código. Agora, por que o consumidor é tão fraco? Não tem dúvida mais, né? Aí o que o código faz? Vem o código e diz o seguinte: olha, tá bom, consumidor, você não tem outra opção a não ser confiar no fornecedor. E mais, a gente sabe que a sociedade do risco, o risco vai acontecer, vai se